Vereador Ney Lopes Júnior, Democratas, colegas vereadores, telespectadores da nossa TV Câmara. Senhor presidente, eu gostaria, ocupando este horário de liderança do Partido Democrático Trabalhista, informar os colegas que realizamos nesta casa uma reunião de trabalhos, iniciamos os trabalhos da Frente Parlamentar de Combate ao Preconceito e à Discriminação, frente esta que nós criamos com a ajuda de todos os colegas vereadores aqui nesta casa, para que nós pudéssemos apresentar propostas para diminuir as desigualdades sociais, combater o preconceito, a homofobia, e estar nessa tribuna sempre defendendo os interesses daqueles que se chamam de minorias, mas que nós sabemos que é a maioria do nosso povo. Senhor presidente, eu quero agradecer a presença da representante da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado, que esteve aqui presente, teve que se ausentar, não terminou o debate, mas veio prestigiar a frente parlamentar. A presidente do Conselho Municipal da Mulher, também a representante do Corpo de Bombeiros, a segunda tenente Lélia, que esteve aqui presente e nos mostrou como se encontra hoje a situação das mulheres dentro da instituição Corpo de Bombeiros. Polícia Militar também aqui representada pela Sargento Simone, que deu o seu depoimento. A Guarda Municipal, que teve, além da presidente do Sindicato de Guardas, a Guarda Municipal Margarete, também a presença do comandante da Guarda Municipal, o comandante Edivan, que trouxe uma significativa representação feminina para a reunião da frente. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui desta tribuna a Guarda Municipal Cláudia, que pertence ao Grupo Tático Operacional da Guarda Municipal, onde ela pôde mostrar a toda a população natalense qual é o papel da mulher hoje Guarda Municipal no município de Natal. Também queremos agradecer a participação do Fórum de Mulheres, Coletivo Leila Diniz, Liga Brasileira de Lésbicas, a Associação dos Idosos, a Associação das Mulheres de Axé, a Associação dos Moradores da Vidinha, a AMOR, o GANI, Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes. Também agradecer ao Wilson Dantas, presidente da POS, integrante do Fórum LGBT do Rio Grande do Norte, também responsável pela coordenação do departamento que lida com as pessoas que vivem e convivem com o vírus HIV DST-AIDS. Também agradecer ao vereador professor Luiz Carlos, que esteve aqui presente, e ao mesmo tempo lamentar, vereadora Júlia, a ausência das duas delegadas que foram convidadas, tanto da delegacia da Zona Norte como da delegacia da Ribeira, e aqui não compareceram, como também a delegada doutora Rossana, representando a CODEM, que também não compareceu e não justificou, até porque nós precisaríamos da presença dessas delegadas para que a gente tivesse noção de como está o papel da mulher no contexto da Polícia Civil. Infelizmente, faltou aí a representatividade da Polícia Civil. Os problemas que foram apresentados não poderiam ser outros. Nós tivemos aí vários depoimentos aonde se colocou a questão do assédio moral que ainda existe nessas instituições com relação às mulheres, o assédio sexual também. Foi inclusive feito alguns relatos pela minha pessoa, por outras colegas de outros segmentos, a falta de incentivo profissional às mulheres dentro das instituições de segurança pública, a violência que essas policiais também sofrem dentro do ambiente de trabalho e a falta de adaptação das condições de trabalho na área de segurança pública para as mulheres, a exemplo de não ter o mínimo que seria a construção de um banheiro feminino nas companhias e batalhões
em todas as unidades aonde a mulher esteja prestando serviço. E por que não dizer que nós somos um universo enorme, senhor presidente, de agentes de segurança pública, ainda um número muito reduzido. E já para concluir, apenas mostrar nossa preocupação com relação ao efetivo de mulheres no Corpo de Bombeiros. Nós temos apenas 4 mulheres no Corpo de Bombeiros. E aí, se juntarmos o efetivo da Polícia Militar com o da Guarda Municipal, nós chegamos a 1000 mulheres no Estado trabalhando na área de segurança. É preocupante. Nós queremos abordar novamente este tema, vereadora Júlia, trazer às mulheres o desejo e a vontade de entrar nos segmentos de segurança pública para lá trabalhar a humanização e a sensibilidade necessária para um atendimento humanitário à sociedade. Então, era esta as nossas colocações, senhor presidente, e dizer que as nossas mulheres de segurança pública sofrem de estresse e um verdadeiro abandono das suas condições de trabalho. Elas não têm simplesmente onde deixar seus filhos quando saem para trabalhar. E aqui foi feito um apelo pela sargente Simone para que o governo do Estado imediatamente providencie a construção de uma creche para abrigar os filhos das profissionais em segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente.